Olá, aqui é o nosso encontro novamente para perseguirmos o nosso projeto, o nosso plano da redenção que se desenrola. Já estamos no 12º vídeo. Se você não se inscreveu ainda, eu gostaria de pedir que você se inscreva, acione ali o sininho, receba nossas notificações para que outros possam também serem encorajados a assistirem e conhecerem esse maravilhoso plano que nós estamos aqui tocando nele. Obrigado. Pois bem, o vídeo de hoje é o 12º vídeo e nós estamos deixando para trás gosto sempre de lembrar que nós não estamos tocando em todos os pontos bíblicos, estamos deixando para trás muita coisa importante, mas que não cabe aqui porque o nosso alvo é tocar nos pontos salientes do plano da redenção. Então, no último vídeo, o Moisés entregou para Josué, Josué atravessou o Jordão com o povo, entraram na terra da promessa e agora os próximos passos seriam tomar posse daquela grande área que Deus havia dado ao seu povo 500 anos antes. E ali acontece um grande evento. Logo na entrada na terra, um grande evento, Josué envia no texto, versículo 1 do capítulo 2 de Josué diz que eram espias, mas no capítulo 6 diz que eles eram mensageiros. Isso está lá no versículo 17. Esses dois homens vão dar uma olhada na terra e eu acredito que era algo profético e um sinal muito forte de que antes do juízo que haveria de cair sobre aquele povo, foi a misericórdia, foi a graça, foi a mensagem da redenção. E eles foram recebidos por uma mulher cuja casa estava sobre o muro e ela era aqui dita como prostituta. E ela recebe-os, protege-os, porque logo começaram a procurá-los, né, para seguramente matar ou coisa assim. E ela os esconde e ela faz um pedido para eles. Primeiro ela abre o coração e diz: nós sabemos do que vai acontecer, nós tememos o seu Deus. E eu quero fazer um pedido, que vocês me prometam, assim como eu recebi vocês aqui, que vocês usem de misericórdia para com a minha casa e a minha família. Que nós não pereçamos, nós queremos que vocês nos salvem. E eles disseram muito bem, nós podemos garantir com uma condição, que você tome esse fio escarlate, e olha que eles tinham no bolso. Então eles levaram a mensagem da redenção, porque esse aqui fala do sangue do Cordeiro. E disseram para ela: dependurem esse fio na janela e você será salva, e não deixe de colocar dentro da sua casa, atrás desse sangue, toda a sua família. Isso aqui lembra o que aconteceu num vídeo aí anterior, quando aconteceu a Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, que eles foram salvos pelo sangue que marcava as suas portas. Essa mulher foi salva com sua família, ela foi levada para o acampamento do povo de Israel e acabou tornando-se esposa de um homem importante dentro da linhagem
do povo de Deus. E nós vamos encontrar com ela daqui a pouco. Mas vamos lá. Aquele período que logo se seguiu é o período chamado de período dos juízes. E foi um período turbulento, muito complicado. O povo não conseguiu se comportar, se orientar debaixo da lei. E ali aconteceram muitos detalhes muito tristes. E no meio dessa conjuntura tem a história de uma família que é o Elimeleque e Noemi, com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram de Belém e um dia, por falta de alimento, decidiram migrar para a terra vizinha, terra de Moabe. É interessante que Belém significa casa de pão. E eles deixam a casa de pão e vão procurar pão. E nesse infortúnio todo, ela perde o marido. E os 2 filhos que tinham casado com mulheres estrangeiras, isso também não era do desenho de Deus, os 2 morreram também e Noemi ficou só, viúva e com 2 noras estrangeiras, e ela tenta persuadir as noras a abandonarem e voltarem para suas famílias, mas apenas uma voltou e a outra, que é a Ruth, olhou para ela e falou: não te deixarei, o teu povo é o meu povo, enfim, o teu Deus é o meu Deus. Ela abraçou a história, ela casou com a história e acompanhou Noemi de volta para Israel, para a terra de Israel. Noemi chega muito abatida lá e eles não tinham o que comer, e Ruth saiu para rebuscar na colheita, como era o costume do povo. Quem colhia a sua lavoura deixava cair algumas espigas para que os pobres pudessem passar e recolher e ter comida também. E Ruth foi justamente na propriedade do parente rico de Noemi, que se chamava Boaz. Ele estendeu graça para ela, ele a abençoou, surpreendeu Noemi quando ela chegou em casa com tanto alimento. E só para encurtar também a nossa história, o Boaz se casa com Ruth. E aqui, vamos lá. Lembra-se da Raabe, que foi resgatada de cima do muro, casou com um homem da linhagem do Messias. Então a Raabe, uma estrangeira, idólatra, de uma história lá com o povo cananeu, ela abraçou o Deus de Israel e abraçou o seu povo, e ela se tornou uma das mães na linhagem do Messias. Aquele Boaz era descendente dela. E o Boaz agora tem uma grande missão, que era suscitar um descendente para Noemi, ou para o Elimeleque, porque o Elimeleque morreu, deixou 2 filhos que morreram e não deixaram filhos. Então, como é que a linhagem do Messias passaria? Não poderia ser interrompida. E agora, então, o Boaz se casa com Ruth e Ruth tem um filho. E aquele filho vem exatamente ser aquele elo que estava faltando na linhagem genealógica. E aí, vamos lá. A frase que eu já disse, marcante na história aqui de Juízes, era que não havia rei. Sim, não havia rei. E é interessante que
Deus não queria que o povo tivesse um rei conforme o modelo que tinha em todas as outras nações. Deus queria, sim, uma casa real, porque o seu filho, o Messias, deveria nascer numa dinastia, numa linhagem real. E o filho de Noemi, ou melhor, o filho de Ruth, que Ruth teve para Noemi, o filho de Boaz, ele veio ser um pai na linhagem onde nasceu o Davi. Davi, ele é o rei de Israel. Quando se fala de Davi, sempre fala o rei Davi. E aí, só um minutinho mais, só para a gente entender. No momento de crise no povo de Israel, eles já haviam escolhido um homem, Saul. E o Saul havia sido escolhido para ser um rei conforme todas as nações. Mas Deus queria colocar um homem conforme o seu coração. E certo dia, o Samuel, que era um juiz, que ele estava saindo do período, né? Ali, ele veio lá do período dos juízes. Samuel recebe uma ordem de Deus. Vá à casa de Jessé. Jessé era filho de Obed, que era filho de Boaz, com Ruth. E vá à casa de Jessé e você vai ungir um homem dentre os filhos dele para ser o rei sobre o meu povo. O Samuel foi, muito secretamente, não falou para ninguém, a não ser para o próprio Jessé. Chegando lá, disse: olha, Deus me mandou aqui para isso. Eu quero fazer uma celebração com os teus filhos. E o Jessé fez um churrasco e eles sentaram para comer, mas antes de comer, ele queria saber quem era o filho que Deus tinha escolhido. Então, passa diante dele o mais velho e ele falou: não é esse. Passa o segundo, passa, e de repente não havia mais ninguém. Então ele pergunta para o Jessé: mas são todos esses os teus filhos? Apenas estes? Ah, falta um. Ele está cuidando das ovelhas. Então o Samuel, o profeta, disse: não vamos fazer nada, não vamos comer sem que ele venha. Então correram para trazer o filho que estava cuidando das ovelhas. Ele chega, ele era diferente um pouco, porque ele era ruivo e não era tão de porte, guerreiro como os outros, mas era ele. Era ele o homem escolhido segundo o coração de Deus. É o que a Bíblia diz. Davi foi ungido rei e da linhagem de Davi, lá na frente, quando a gente chegar ali no Novo Testamento, no capítulo 1 de Mateus, na genealogia, diz: Jesus Cristo, filho de Davi. Então, da linhagem de Davi, nessa linhagem real, nasceria o Filho de Deus, como filho do homem, e foi conhecido até como Rei dos Judeus. Ele tinha que nascer numa casa real, sim. Vamos entender isso lá na frente. Ficamos por aqui. Grande abraço, Deus abençoe a todos.